pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Muito massa. Não eram esses mesmos negros no terreiro da capela e agora espalhados na capoeira, levantando poeira, isso sim, levantando poeira, isso sim. Eram mandingueiros, isso sim, feiticeiros da noite, isso sim, com os olhos de foice, isso sim, alma pronta pro coice, isso sim, isso sim, isso sim. Versados nos deuses trazidos da África, Gana, Daomé, Benin, os deuses trazidos dentro deles desde a África, mesmo em condição tão ruim, eles dentro dos deuses desde a África pra fé chegar até aqui. Isso sim, isso sim, isso sim. Negros com seus ilusiamelês, belos com seus aguês e adjás, pretos com sua flauta fofié, batendo batacotô, rompendo com rompilés, sem dúvida de nada, acreditando em quase tudo. Quem tava mudo falou, capoeira sagrada, batuque de intrudo, é aqui que a nação preta conjurou. Isso sim, isso sim, isso sim. Então, começando mais um Pod.com com essa música, Bárbara. Essa música é de Chico César, do espetáculo Viva o Povo Brasileiro, que eu estou fazendo, Circulando o Brasil. Tudo a ver com você, por isso que eu estou começando com ela. É um espetáculo que eu quero que você assista, certo? Que eu penso que você vai amar também esse espetáculo. Eu vou dizer para você que está nos vendo quem é essa figura aqui. Bárbara Carine Soares Pinheiro, não sabia desse nome todo, maravilha. É mãe, mulher negra cis, nordestina, professora, escritora, empresária, palestrante e influenciadora como uma intelectual diferentona, formada em Química e Filosofia pela UFBA, além de mestra e doutora em Ensino de Química pela UFBA e UFS, realizou estágio de pós-doutorado na Cátedra de Educação Básica IEA. IEA é o quê? É Instituto de Estudos Avançados da USP. Da USP. Atualmente é professora adjunta do Instituto de Química da UFBA e idealizadora, sócia e consultora pedagógica da Escola Maria Filipa, primeira escola afro-brasileira do país. É autora de livros diversos, né? Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência, História Preta das Coisas, 50 Invenções Científico-Tecnológicas de Pessoas Negras, ambos finalistas do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira, e do best-seller Como Ser um Educador Antirracista, publicado pela editora, e esse aqui também, Querido Estudante Negro, e tantos outros livros. Só isso, né? Só isso cabe dentro dessa pessoa tão linda que está aqui na minha frente, que eu tenho uma admiração muito grande. Yolanda, minha esposa, também, super fã, né? Eu conheci você nas redes sociais através dela e já acompanho assim, alguns movimentos e tudo. Não tem roteiro, certo? Mas tem uma pergunta que eu gosto de fazer. Às vezes eu não faço essa pergunta de início, surge depois ou não com as pessoas que eu converso. Mas para entender um pouco todas essas atribuições aqui que são suas e outras mais que não estão aqui, assim, saber um pouco da sua origem, porque eu acho importante, não é? Assim, sem nenhuma pressa, o que você puder trazer na sua memória da sua primeira infância, as primeiras lembranças com família, com vizinhos, eu acho importante para a gente entender melhor essa cabeça fantástica que está aqui. Ah, coisa linda, Jacques. Primeiro, agradecer, dizer que sou muito sua fã de longa data. Que bom, Fiquei muito grato. encantada com essa canção. De falar sobre potência, eu amo falar sobre potência africana. Acho que é, enfim, o mote central da minha vida, né? Potencializar pessoas negras para elas, né? Mas também potencializar pessoas negras para os outros, para que a gente construa no imaginário coletivo social um outro entendimento do que é ser negro no mundo, né? Quero mandar um abraço também, um cheiro para a Yolanda, que é uma querida. A gente tem trocado aí desde o ano passado tentando, mas tudo no tempo do tempo. Conseguimos nos encontrar aqui agora. Eu estou muito feliz por isso.
Eu sou uma mulher negra, soteropolitana, da Fazenda Grande do Retiro, na periferia de Salvador, de ascendência quilombola. Minha mãe vem do quilombo Mocambo dos Negros, que é um quilombo próximo a Miguel Calmon. Sofreu um É processo... recôncavo? Tá dentro do recôncavo. Chapada, é entre recôncavo e chapada, na realidade, né? Tá para além um pouquinho do recôncavo. Atualmente conhecido como Itapura. Teve um processo de apagamento, né? De retirada do nome, Quilombo, Mocambo dos Negros. Mas eu sinto uma resistência muito forte. O que é que você achou da retirada do nome com o nome novo? São os processos de higienização étnica, né? Histórica, que a nossa sociedade faz para embranquecer nossa cultura, para embranquecer nossa história, uma lógica eurocêntrica, uma lógica de que quilombo... Eu tive que ter diálogos com meus... Eu estou muito feliz porque um primo meu, depois de trocas assim nossas, né, ele passou em um concurso público em Jacobina, como quilombola. Porque eu dialogava com meus familiares. Vou agora, em dezembro, vou lá fazer uma palestra para os professores e professoras do Quilombo. Eu dialogava com meus familiares, a gente tem que ter orgulho de ser quilombola. Eu não sou, minha mãe é. Porque quilombola é quem nasce em território quilombola. Eu sou descendente de uma mãe quilombola, avó, avô, bisavó quilombola. A gente tem que ter orgulho, porque quilombo não é lugar de negro fujão, de negro medroso, não é lugar de quem abandonou os seus e as suas na senzala para tentar a vida sozinho. Quilombo é espaço de coletividade, é espaço de resistência, é espaço de reexistência. É o nosso núcleo comunitário de reconstituição política, social, da nossa própria administração coletiva, né? Então, Se o mundo tivesse mais quilombos, né? É onde se une, se junta, se forma uma irmandade, é quase que um útero para, né, gerar, né, ideias, né? O Abdias do Nascimento ressignificou esse conceito de quilombo dentro da ótica do quilombismo, e a gente hoje tenta recuperar isso, né? Dizendo que a gente é quilombo, que nós construímos um novo quilombo urbano, enfim, que os movimentos sociais negros são quilombos. Então, esses diálogos com a minha família foi muito importante, porque o meu primo perdeu a vergonha, por exemplo, de se assumir quilombola, e marca lá no concurso, né, a opção de quilombola, e passa no concurso, hoje é concursado em Jacobina. Então, eu tenho muito orgulho dessa minha ancestralidade materna, que é uma ancestralidade quilombola. E por parte de pai eu também sou só orgulho. Meu pai é um homem de Taparica. Que Taparica também é esse território, né, de resistência histórica. Essa música que eu abri aqui, né, que faz parte, é extraída do livro que foi, né, que passa a história por ali, para contar essa história que é baiana e que é universal, né, de o povo brasileiro, João Baldo Ribeiro, né? Exato. É uma região também muito poderosa, né? Poderosíssima, poderosíssima. Eu falo... Então, seu pai é dali. E arrepio, meu pai é dali, né? Então, assim, a minha ancestralidade, meu pai não está mais entre nós, né? Minha mãe, essa semana eu estava refletindo muito, enfim, ela morou um tempo comigo, e aí depois ela quis, após a morte do meu irmão, eu perdi meu irmão muito jovem, em 2021, de alcoolemia, em virtude das questões da vida de um homem negro, favelado, né? Os enfrentamentos que a gente trava na vida, psicológicos, objetivos psicológicos, de todas as ordens. E aí meu irmão, ele entrou em um processo de depressão por anos, e em 2021 não resistiu e veio ao falecimento. Levei minha mãe para morar comigo, ela morou 2 anos comigo, meu apartamento é no Canela, né? E depois ela sentiu saudade do lugar dela, né? E aí eu reformei a casa dela toda, ela voltou para a Fazenda Grande do Retiro. E agora, com o crescimento, infelizmente, da violência, né? A gente tem, enfim, a violência nos contextos de comunidade, de favela, de periferia, é algo que não está surgindo agora, mas a gente tem um acirramento desses problemas, né, atualmente, infelizmente. Eu atribuo muito a uma lógica de descentralização, talvez,
do próprio crime, né? Assim, sei lá, eu penso pela minha infância, aqui sem nenhum estudo sobre política de segurança pública. Na minha infância tinha o traficante, era a pessoa que, inclusive, a comunidade construía uma relação, não sei se afetiva, mas uma relação de tranquilidade com esse sujeito. Era um De sujeito que, conviver de ali, convivência, né? era um sujeito que dava um gás de cozinha, que dava um medicamento para alguém que precisava. Eu, nos meus acessos, eu ganhava livros toda sexta-feira. Ou seja, fazia o papel de, sei lá, de governos, Do Estado. do Estado, Fazia o governo do Estado. né? Naquela comunidade, É. mais do que o Estado fazia ali, né? Era uma figura que, para mim, por exemplo, toda sexta-feira trazia livros, eu adorava. Ele entendeu que eu gostava de ler, me dava livro. Então, na minha infância, eu lembro disso. E hoje é uma questão de você ter, sei lá, dentro da minha comunidade, da Fazenda Grande do Retiro, você tem hoje 3 facções. Então, é uma guerra constante. Então, ela pediu para sair. E aí, eu aluguei uma casa para ela essa semana aqui no Garcia, um apartamento embaixo da minha irmã, que também fez esse êxodo, né, para uma busca por uma vida mais tranquila. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Pensando sobre o meu banzo da minha infância, pensando sobre a saudade que eu tenho da minha rua. Sempre que eu vou na Travessa São Lázaro, na Fazenda Grande do Retiro, eu sinto o cheiro daquilo que há de mais puro em mim, daquilo que há de mais genuíno assim, em mim. De um contexto que era marcado por muitas ausências, por muitas dores sociais que reverberavam nas nossas individualidades, né? Carência de transporte, carência de alimento, carência... Era muito constante, né? A gente convivia, a gente tinha uma alegria de não ter o problema do aluguel. A minha rua, ela tinha essa característica, né? Era muito marcada por pessoas com casas próprias. É bem diferente. Muito né? diferente. Então, primeiro que já são pessoas que vivem ali num tempo mais longo, né? Isso. Então, a gente construía relações, né? Então, a casa de Dona Chiquinha não está mais entre nós, mas a família de Dona Chiquinha vive ali até hoje, a Ciara, né? A Adriana, todo mundo. A casa de Mainha, né? Do lado da casa de Dona Sueli, a casa de Dona Neuza, a casa de Dona Marlene, a casa de Dona Eliana, que dentre as mais velhas é a mais nova, né? Enfim, as casas das mais velhas todas, Dona Jaci, Dona Zelita, que está lá, né? Ainda hoje. Então, minha infância é marcada por essa periferia de mulheres. Eu estava com isso na cabeça, você falou de mulheres, né? Mulheres, de uma ótica matriarcal, de mulheres periféricas, majoritariamente negras, e que tinham casas próprias. Então, não tinha tanta mudança da vizinhança, e aí a gente construía relações muito sólidas, né? Tanto relações sólidas de entendimento sobre o que aquelas mais velhas representavam para nós. Ai de mim, que uma delas dissesse assim, Karine, no meu gueto me chamavam de Karine, né? Na minha família me chamam de Karine. Eu escrevo sobre isso num dos meus livros, no meu livro de poema, que é o Intelectual Diferentona em Verso e Prosa. Eu falo, quando alguém me chama de Karine no mundo, eu olho porque eu tenho certeza que é alguém das minhas entranhas, né? É alguém que me conhece na minha essência. E aciona uma figura aí, né? Aciona uma figura. Que é esse banzo que você fala. Então, quando né, vai lá para um lugar afetivo mesmo, né? Da sua que não é a Bárbara da escola, não é a Bárbara da faculdade, a Bárbara professora, a Bárbara profissional palestrante. É a Karine. Você vai lá para essa rua. Vou lá para essa rua. Então, assim, tanto você quanto as crianças dessa rua tinham muitas mães. Muitas, né? Muitas. Quando a sua mãe saía, você, né, automaticamente tinham aquelas mulheres todas que você citou aí que ficava todas elas, de olho, né? Todas elas. Lembro que eu andava sem camisa, né? Minha irmã mais velha tem 15 anos, 15 anos a mais que eu. Então, eu com 5 anos, minha irmã, enfim, com 20, foi um marco, assim, né? Minha irmã é expulsa de casa por ser homossexual. Então, ela sai com 20 anos, eu tinha 5. Então, eu convivo com irmãos, com homens, né? Sobretudo, meu irmão que faleceu, que era uma grande força da minha infância, né? Foi a pessoa que me ensinou
a sensibilidade, a gente não tinha muita sensibilidade, assim, eu não me recordo. O seu irmão, O meu irmão que me ensinou, olha ele só, era tão sensível que ele não que suportou a geralmente dureza do mundo. é uma coisa mais atribuída ao feminino, né? Não, Claro ele que a era gente tem muito... muitos homens que têm essa, né, sensibilidade, mas interessante, porque você está falando de tantas mulheres, aí vem uma coisa da sensibilidade também vinda do seu irmão, Do meu né? irmão, ele era essa figura sensível, eu aprendi a sorrir com ele. Eu lembro disso, a gente era meio sisudo, não tinha muita graça, não tinha... Ninguém fazia uma piada, não tinha muito afeto, né? O afeto era outro. E você atribui isso a quê? Olha, eu atribuo muito a um contexto histórico de construção do que é ser negro no mundo. Eu atribuo às urgências da vida cotidiana de pessoas negras periféricas, né? A Bell Hooks, ela vai falar no Vivendo de Amor sobre pessoas negras serem apartadas do afeto. Não o afeto do mundo sobre elas, mas a reprodução do afeto entre nós mesmas, porque na senzala a gente precisava não demonstrar amor. Porque se a gente demonstrasse amor por alguém, o feitor, o capataz, ele ia identificar que nós tínhamos alguma relação, e a lógica da escravidão nas Américas, da escravidão ontológica nas Américas, era atomizar para destruir. Era descoletivizar para fazer a gente sucumbir. Então, a gente não podia construir vínculos, relações. Rapidamente, um filho nosso rapidamente era vendido. Separavam-nos, né, de nossas companheiras, de nossos companheiros. A gente tinha que ser só no mundo. Então, quando a pessoa demonstrava algum carinho, algum afeto, rapidamente ela era afastada desse seu bem-querer. Então, era um corte para aquilo não... Isso. Então, inteligentemente, as pessoas negras elas aprenderam ali naquele contexto a demonstrar amor de outras formas. Então, era um amor numa feijoada, era um amor que demonstrava um cuidado dos flagelos, né, das feridas. Era um amor que demonstrava de outros modos, e eu percebo esse amor na minha família desde sempre. Minha irmã, do nada, às vezes, não é uma coisa de tipo, te amo, nunca foi, mas do nada ela aparece e fala, Nini, fiz um feijão aqui cheio de calabresa, venha pegar. É o carinho, né? É o carinho, né? Meu irmão, que é tudo brutão, assim, do nada ele aparece no WhatsApp e fala, e aí, como é que você tá? É o jeito dele dizer, Tá super eu me carinhoso importo quando ele com pergunta, você. né? Como você tá, é assim, é o carinho máximo, né? Então que ele pode expressar. São esses modos, assim, né, meio enrijecidos, até porque a vida é isso, era muito difícil, né? Essas ausências era muito comum. Mesmo com a gente tendo uma casa própria, isso era muito bom, porque já retirava. Eu tinha amigas de outras ruas da Fazenda Grande que tinham ainda essa preocupação, né, de ser despejada. Eu não tinha essa preocupação de ser despejada. Mas constantemente a gente ficava sem luz, sem água. Aí minha mãe morria de vergonha. Então, tipo assim, ela preferia, quando pode preferir não pagar uma conta, ela preferia não pagar a água. Porque a água não ficava visível. A luz ficava. Então, ela deixava de pagar a água, e aí, de madrugada, meu irmão pulava pelo fundo para o muro, né, para o quintal de Dona Neuza, botava uma mangueira lá, Dona Neuza permitia, seu Cizinho também. Aí puxava a mangueira, enchia os baldes da nossa casa no quintal todo para a gente usar ao longo do dia. Até esse afeto da vizinhança era também, né, meio que velado ali. Ninguém precisa saber. Ninguém precisava saber. Minha mãe, às vezes, lembra de minha mãe contando dela batendo na porta da Dona Zelita para dizer assim, eu enjoei de minha comida, será que tem uma comida aí hoje? Talvez a Dona Zelita entendesse que não tinha o que comer. Mas também não perguntava. Minha mãe dizia que enjoou e estava tudo bem. A Dona Zelita dava uma marmitinha, uma comida. Então, foi uma infância marcada por essas durezas, mas por muita leveza das relações, dos vínculos, dos afetos, dos laços. Então, eu falei tudo isso só para dizer que essa semana, quando minha mãe fez a mudança, eu senti esse banzo. A gente não vai vender a casa, vai botar uma placa de aluga, assim. Mas eu falei, pô, é minha raiz, é meu lugar. Óbvio que não é justo eu obrigar minha família a viver condições que ela não está mais disposta a viver, porque eu sinto saudade, né? Tenho uma memória afetiva daquele lugar. Mas é isso, foi o lugar que me deu régua e compasso para ser quem eu sou. E você descreveu aí quase que o quilombo, né? Sim. Isso, em algum nível, é também um quilombo, né? São pessoas que têm laços afetivos, que constroem uma consciência, né? Uma atitude, uma ação,
dentro do coletivo, né? Sim. E isso me ensinou a como ser gente nesse mundo afora. Inclusive compreendendo os tempos de cada um, do entendimento de cada um, né? Eu falo isso muito pela militância. Às vezes eu ouço alguns irmãos e irmãs meio desmotivados, né? Falando... Agora mesmo, estava recentemente conversando com uma irmã sobre... pode falar, né? De Pode. candidaturas políticas. Pode, deve. Falando sobre a candidatura, né, de Dona Mira como vice-prefeita, de Kleber Rosa como prefeito, né, os Teve candidatos. aqui, a gente conversou com ele, uma figura fantástica, Ele é né? muito, Uma potência, uma né? potência. E aí a irmã muito triste, né, falou, poxa, eu esperava que a gente tivesse mais apoio dos nossos. E aí o que eu disse para ela é que são os movimentos, né? Cada um está no momento da estrada. Às vezes amanhã a pessoa vai entender que, enfim, era um senso de coletividade mais importante do que talvez uma vinculação política partidária que eu tenha hoje e que me reserva ali algum cargo, algum trabalho. Mas também quem somos nós para julgar uma pessoa que hoje precisa de um emprego a X, que tem uma relação profissional Y, e que por isso não pode botar a cara no sol e dizer vamos apoiar candidaturas negras, vamos apoiar esse movimento histórico, né? A gente nunca teve na história de Salvador uma chapa com uma candidata negra, com um candidato negro à prefeitura, homem e uma mulher, né? Um homem e uma mulher, né? De tamanha representatividade, não só estética, mas de consciência política de quem nós somos, né? De consciência territorial, de entendimento crítico da nossa Constituição enquanto povo e dos nossos caminhos, dos nossos rumos emancipatórios. Então isso é muito histórico, E eu tenho pensado muito sobre isso por conta da população negra, né? A quantidade de pessoas. Sim. Então tem na mão o poder na mão, né? Que isso, no dia que isso for para a urna, aí muda muita coisa, né? É triste, Jackson, porque a gente tem uma colonialidade, né, muito forte. Colonialidade a gente tem um colonialismo, que foi o modelo político socioeconômico vigente do nosso país até a independência do Brasil nas nossas terras em 1823. De lá para cá a gente não tem mais colonialismo, mas a gente tem a colonialidade, que é a perpetuação dos padrões psíquicos de rebaixamento existencial. A gente aprendeu a se sentir menor. O Frantz Fanon ele vai nos ensinar que antes de transformarem os nossos ancestrais em escravizados, na realidade não escravizados, né? Porque escravizado é um sujeito paciente da ação de um agente, então tem alguém que escraviza. E a branquitude nunca assumiu esse lugar de opressora, de algoz. Sempre é o escravo, surgiu escravo. Como se fosse natural, né? Como se fosse o nosso lugar ontológico no mundo. A gente nasceu escravo. E a questão, né, de que que o Frantz Fanon traz é de que antes de nos transformarem efetivamente em escravos, fizeram com que a gente acreditasse nisso. Então é essa escravidão mental que é o nosso grande problema. É essa escravidão mental que ela perpetua a colonialidade, que é, no popular, no senso comum, a síndrome de vira-lata. Esse entendimento Rodrigues, de que... né? Exato. De que a gente é menor, de que a arte que a gente produz é menor. Que o europeu é superior a gente. Que o europeu é superior a gente em tudo, né? Em estética, em moda, em arte, em tecnologia. De modo civilizatório, né? A gente tem a África sendo o berço da humanidade, né? A humanidade surgiu em África há 350 mil anos, mas a gente aprende na escola que a Europa é o velho mundo. Então a gente está falando de uma construção muito consolidada, de um modo de pensar colonialista, de um modo de pensar que segue nessa trilha da escravidão mental e que faz com que a gente se segue diante da realidade. Por isso que a nossa comunidade soteropolitana, com 84% de população negra, tem uma dificuldade tremenda
de entender a importância desse momento histórico que a gente está vivendo, podendo eleger um prefeito e uma vice-prefeita negras. E tomar efetivamente o poder, não porque a gente tem sede de poder, mas porque é o poder que propicia transformações sociais profundas. E quem se beneficia do sistema no formato do status quo que ele está, não vai promover essas transformações. Quem tem que promover essas transformações somos nós. Então a gente precisa tomar o poder. É um projeto deles, né? Exatamente. Daí a dificuldade que você está falando, né? De conscientizar as pessoas para se libertarem dessa coisa que foi colocada na cabeça antes de colocarem no lugar de escravizado. Né? Exato. Então por isso que meu trabalho é muito nesse lugar da consciência. E quando é que surgiu? Porque assim, tem um poeta meu amigo, né, um cara que para mim é uma grande inspiração assim para dizer poesias, que é José Delmo, lá do sul da Bahia, que ele tem um poeminha que ele fala vigília, que eu acho que cabe muito no que você faz. Que ele fala: se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história e o futuro poderá neles acreditar. Ainda bem que existe o artista que canta ao povo suas dores, suas alegrias, seus temores e sua fé. E eu vejo que você está nesse lugar da vigília. Você tem uma força nesse lugar. Quando é que começou essa sua consciência de você ocupar esse lugar, né, que você já ocupa? Esse lugar é seu. Sim. E eu vejo muito, assim, como eu te disse, eu conheço você mais do Instagram, da Intelectual Diferentona, e eu vejo que muitas coisas que acontecem de racismo, muita gente manda para você. Até comigo acontece, eu falo, Bárbara vai ver isso. E acaba que chega para você. Né? Porque é o reconhecimento da sua consciência, da força que você tem. Quando é que começou isso? Assim? Com que idade? Você lembra assim, exatamente como é que começa isso? Olha, a coisa da rede social, ela é, de me entender influenciadora e assumir esse lugar, é recente. Eu diria que é uma coisa de 4 anos. Mas de ser educadora vem de muito tempo. Né? Eu me entendo, acho que primeiro preciso pensar em uma linha do tempo histórica na minha vida, né? Nesse sentido da aquisição da consciência racial. Eu sou uma pessoa negra que não sou retinta. E a gente está falando de uma cidade com o maior percentual de pessoas retintas do Brasil. Então, obviamente que isso marcou a minha construção racial na minha infância, né? Então, eu tinha uma passabilidade, por exemplo, de me dizer morena, que as minhas amigas da rua não tinham. Elas eram pretas, né? Então, eu me via morena. Sonhava ser a morena do Tchan, né? Tinha referência da Débora Brasil. E aí, quando eu chego na escola, no Cefet, eu entro num coletivo negro, no Farabale Dudu. Entro porque o menino que me chamou era gatinho. Eu achei ele interessante. Ele me fez o convite da Praça Vermelha, no Cefet. Eu falei, eu vou. Mas eu fui por ele, eu não fui porque eu me achava negra. Daí ele falou, um grupo de consciência negra. Eu falei, negra? Não era nenhuma palavra. Com que idade isso? 15 anos. 15 anos. Não era nenhuma palavra que era comum na minha favela. Palavra negra. E aí eu entro no coletivo e ali o quilombo novamente. Eu lembro muito mais das experiências que eu tive no coletivo Farabale Dudu do que das leituras que a gente fazia. A gente fazia leituras de livros, mas eu lembro muito das experiências, né? Eu lembro de uma menina preta, Viviane, falava doce, ela foi jubilada. Não sei se isso ainda existe hoje em dia. Eu fui jubilado. Você eu foi acho jubilado? Lindo. Jubilado parece uma coisa boa, não é? Eu estava viajando com Los Catedráticos, a peça, entre Rio e São Paulo, ficamos na temporada longa. Eu fiquei um tempo sem frequentar a escola de teatro, aí fui jubilado. Gente, eu vou botar isso no meu currículo. Jubilado, parece que é uma coisa, né? Parece uma coisa boa. O nome é lindo, né? Espero que isso tenha... Enfim, é uma merda. E aí a Viviane foi jubilada. Aí eu perdi, nunca mais vi falar dela. Mas eu lembro dela, eu voltava do Cefet andando. Era 13 quilômetros do Barbalho até a Fazenda Grande do Retiro. E eu não ia, não. Se eu não conseguisse o dinheiro, eu batia na porta dos vizinhos pedindo dinheiro de transporte. Naquela época, o Salvador Card, que era o cartão do CETEPS, né? Não era Salvador Card. Você não botava o dinheiro nele. Você botava o cartão, pagava 55 centavos e ia. Então, era uma luta por dia, conseguir, né?
E eu, inclusive, me integro ao movimento que teve estudantil naquele período, né, contra o predador card, como a gente falava, o movimento passe livre também, mais em esfera nacional, muito por conta das minhas demandas pessoais, não era nem sobre uma crítica coletiva, é porque, pô, agora que eu tenho que botar nesse cartão R$ 50 por mês, um dia que eu vou arrumar R$ 50, eu consegui a moedinha por dia para poder... Então, eu me integro muito na luta, nessa luta Estudar e específica, trabalhar, né? por conta desse meu rolê. E aí, a Viviane, um dia, ela fez, olha, eu vou te dar o meu transporte, porque eu moro aqui no Pau Miúdo, e você mora na Fazenda Grande, então hoje você vai de ônibus. Isso é porque ela foi jubilada? Não, antes de ser Antes de jubilada, ser ela jubilada. ainda lá. Tô falando que ela foi jubilada, depois a gente Sim. perdeu o contato. Sim. Mas ainda no coletivo. E era uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer no coletivo. Como uma pessoa me deu um transporte para ir para casa a pé. E eu ia andando. Então, assim, eu aprofundei ainda mais a minha experiência de quilombo no Farabalê do Dudu, né? Ali nos 15 anos. Foi uma experiência muito importante para mim, né? Depois eu entro na universidade e eu vivo um processo de embranquecimento muito grande. De tudo. De tudo mesmo, assim. Eu sempre amei pagode, né? Curti o pagode da década de 90 todo. Pagode baiano, né? Década de 90 todo. E aí quando eu entro nos anos 2000 ali, né? Que eu entro na universidade, eu até... Tem questões que eu parei depois para rever a minha história, né? Sei lá, há uns 6 anos eu pensei sobre isso, né? Falei, pô, essa treta de Canário, Igor Canário com chiclete, eu não me lembro de ter vivido. Onde foi que eu estava nesse período, sabe? Aí eu fui olhar minha história e falei, cara, eu estava fazendo mestrado, doutorado. Eu não estava vivendo na favela. Era outro mundo lá, Era né? outro mundo. É. Não estava entendendo sobre o que estava se passando no pagode baiano, sobre o que estava acontecendo. Eu realmente me embranqueci de todas as formas. Todas as formas. Não apenas cabelo, as cores das roupas, porque é todo um código. É um conjunto de códigos. Não apenas o cabelo, as cores da roupa, as referências de literatura que eu acessava ali, o modo de falar que é diferente, de gesticular que passa a ser diferente. Eu tive um namorado na época do mestrado que ele me falou, pô, quando você entra na fazenda, era um cara da classe média, né? Um cara branco da classe média, e ele, quando foi na Fazenda Grande pela primeira vez comigo, ele falou, cara, você anda diferente na sua favela. A minha corporeidade na favela era diferente. Eu não tinha atenção de ter um corpo regido pelas normas da ocidentalidade, como eu tinha constantemente na universidade. Então, eu vou publicar um livro sobre isso. Sobre essa questão do... O nome do livro é E Eu Não Sou Intelectual, é sobre todas essas questões da intelectualidade acadêmica, da formatação. E eu não sou intelectual? É uma pergunta. É uma pergunta, fazendo uma menção ao questionamento da Sojourner Truth na conferência de Ohio, quando ela vai perguntar, e eu não sou uma mulher? Então, é nesse lugar. E aí eu me afasto, faço doutorado, mestrado. Quando chega no final do doutorado, eu já professora na universidade, porque eu passei em um concurso que pedia só mestrado. Passei muito jovem, com 25 anos, eu passei no concurso em primeiro lugar, né? Foi um marco, assim, na minha família, para mim. E aí, com 27, eu me tornei doutora. Quando chegou no último ano do meu doutorado, e eu fui a doutora mais jovem da universidade, mas eu não tinha nem consciência do meu poder, da minha potência naquele momento, porque eu fui forjada por um não lugar, né? Por um espelho quebrado, por uma autorreferência inexistente, no sentido da potencialidade do ser negro naquele espaço. Não tinha referência, não tive professoras negras, não li pessoas negras. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado sem ler. Essa porta não existia Não, aberta, né? não existia. Então, quando eu me torno doutora com 27 anos, foi tipo assim, que sorte, cheguei aqui. Eu não entendia o quão foda era uma mulher negra, filha de ex-empregada doméstica, quilombola, periférica, ser doutora com 27 anos e ser a doutora mais jovem da universidade. Não que eu esteja fazendo um metarismo intelectual. Eu digo isso o tempo todo para todas as pessoas que me procuram, né? Eu dou cursos de elaboração de projetos de mestrado e doutorado. Falo, o momento é agora. Não vai fazer o cálculo do que perdeu, do que passou, do que tem por vir. É agora. Se você tem esse interesse, esse desejo, esse sonho,
O momento de realizar é agora, não importa quantos anos você tem. Se você tem para menos ou se você tem aparentemente para mais da média do que a sociedade estabelece. É o seu momento. Então, não é sobre isso, mas é sobre eu não entender a potência que eu era mesmo, né? Então, no último ano, eu tenho... A ficha cai. No último ano do doutorado, antes de concluir o doutorado. Eu falo, cara, eu nunca li alguém negro. Eu escrevo, beleza, eu escrevo sobre uma educação progressista, crítica, marxista, uma educação emancipatória, humana, mas que não dialoga com o problema do alcoolismo do meu irmão enquanto homem negro, que vive uma série de mazelas sociais, nesse lastro social de ser uma pessoa preta. Eu não dialogo com... Eu tenho uma dissonância existencial dentro do que eu produzo e o que eu vivo. Então eu falei, cara, que bom que eu consegui chegar até aqui, que bom que eu produzi essas pesquisas, que eu desenvolvi conhecimento nesse campo da educação transformadora, mas agora eu quero pensar sobre o meu lugar enquanto uma pessoa negra no mundo. Isso com que idade? Aí chegou nessa consciência aí com 26 anos. Do movimento, né? Do movimento, com 26 anos. Meu Tempo é Agora. Você falou, eu lembrei de Mãe Stella, né? Sim. Aquele livro dela, Meu Tempo é Agora, né? Meu Tempo é Agora, salve Mãe Stella. E aí, naquele momento, eu começo a procurar os movimentos negros na universidade, porque eu tinha desligado. Mas eu termino a tese do jeito que ela estava. Eu não tinha condições de refazer uma tese, até porque eu não tinha essas referências. Então, eu começo a procurar os movimentos sociais negros organizados, começo a participar dos grupos, começo a fazer as leituras, assistir as palestras, participar dos movimentos aqui em Salvador, das marchas que tinham, né? Contra a intolerância religiosa, do empoderamento crespo, que já tem alguns anos, né? Acho que desde 2013, do próprio movimento Reage, ou Será Morto, Será Morta, as marchas do 20 de novembro, na Liberdade, todos os movimentos de rua racializados, negros, que aconteciam na cidade, eu passo a me integrar, e é sozinha mesmo. E ali eu vou construindo esse entendimento. Eu já tinha me entendido como negra com 15 anos, mas eu não tinha me entendido institucionalmente como negra. Eu não tinha entendido quanto que o racismo institucional me atravessou e me descaracterizou. Aí ali eu volto, é interessante, porque eu faço vários movimentos de raiva do mundo. Raiva do mundo. Tipo, eu lembro que eu gosto muito de ouvir rádio. Eu gosto de ouvir rádio. E aí eu tinha parado de ouvir as rádios da minha rua. E eu volto a ouvir Piatã FM. Até hoje eu ouço. Nem sei se pode falar essas coisas. Fica meio mexendo. Pode porque falar. Eu estava já ouvindo Educadora, que eu amo. Ouvindo Nova Brasil, que eu também amo. Já vai para uma outra cultura mais branca. Outro lugar de cultura. Que coisas maravilhosas, mas que é também... Isso, que tá foi dentro importante... desse projeto. Exato, de embranquecimento. Que foi importante para me formar culturalmente. Eu não apago nada da minha construção. Nada. Foi tudo muito importante, tudo que eu acessei. Mas eu consegui ler esse processo. Eu falei, não, agora cadê as cores? Eu quero as cores nas minhas roupas. Meu cabelo, eu quero voltar a ter o meu cabelo. Eu quero voltar a ouvir as coisas que eu ouvia na minha favela. Eu quero voltar a ir para as festas que eu ia na minha favela. Quero voltar. Cadê o Salvador Fest? Eu vou. Cadê onde eu vou? E até hoje eu vou para tudo. Né? Eu saí de uma lógica de higienização cultural. Nesse período que eu faço as pazes com a minha própria história, com quem eu sou. E aí eu não negocio mais a minha existência. Eu entendo que a universidade precisa me aceitar, a academia, do jeito que eu sou. Sim, que não me aceite, mas que me engula, porque eu estou aqui e eu não vou recuar. A minha intelectualidade, inclusive, que eu pauto a intelectualidade que vai para além do meu pós-doc, do meu doutorado, do meu mestrado, intelectualidade que vem dos ensinamentos da minha mãe, que é uma mulher que não terminou a escola básica e que descarinha vai pegar em livros e não em vassouras. E rompeu com o ciclo escravagista da minha família toda, que vinha de Vicença, minha bisavó, que era escravizada, que vinha de Dejanira, que era lavadeira, que vinha da minha mãe, que foi empregada doméstica. Ela falou, encarinha e acabou, vai pegar em livro. Então isso é intelectualidade, isso é genialidade, isso vem do chão do meu povo. Isso é uma professora, né? Isso é uma mãe, uma mestra, né? Isso.
é uma mestra, é Dando uma régua e educadora. compasso aí, né? E isso eu vivi ali na favela diariamente, diariamente. Então não tem como dizer. Recentemente, ano passado, teve uma tretinha na rede social engraçada. Enfim, nem dá para abordar isso com profundidade. Mas é sobre a questão de livros, de vender livros. Que é uma questão que se discute muito, né? Desses direitos socializados, da literatura, enfim. E que eu passei a me entender escritora muito tarde. Já estava no meu 8º livro publicado quando eu passei a me dizer escritora. E ainda assim, escritora. Muito timidamente. Hoje tenho 11 livros publicados, né? Estou escrevendo o 14º, porque já tem... 14º? Não, 14º. O 12º e o 13º já estão na editora. Estou escrevendo um agora da viagem para o Egito, né? Dos acessos históricos que eu tive lá. Mas eu estava no meu 8º livro quando acontece a questão de eu ser finalista do Prêmio Jabuti de um livro, que foi Mulheres Negras na Ciência, que eu passei 4 meses com vergonha de mandar para a editora. Porque eu me auto-sabotava. Não porque eu seja escrota comigo mesma, mas porque o mundo é e eu reproduzo. Então eu falei, cara, isso aqui eu não vou mandar. Por isso que hoje eu encorajo todas as mulheres, todas as pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas que estão nas periferias do mundo, a se reconhecerem, porque se você não se reconhecer, ninguém vai se reconhecer, porque sobretudo o que o mundo quer é que você não se veja, que você não se perceba a partir do seu marco de potencialidade, do seu marcador de potencialidade, porque assim é muito mais fácil para te dominar. Então escreva. Você consegue escrever um parágrafo? Hoje escreva um parágrafo. Se expresse, Se né? expresse. A escrita e a leitura, na realidade, sempre foram caminhos para mim de acessos a outros mundos, né? Você imagine uma realidade que eu queria tudo que eu fui presa com... Presa não, fui pega. Fiquei presa um pouquinho no mercado, depois me soltaram. Com 11 anos, quando eu roubei um Kinder Ovo. E tudo que eu queria era um lanche da televisão. Porque o lanche que a gente tinha era... E minha mãe dizia que a gente tinha que dar graças a Deus por isso. Era sempre um pão, um cacetinho, que ela fazia na chapa, que eu adoro até hoje. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Mas o Kinder Ovo tem uma outra, né? Tem. Tem uma coisa lúdica, enfim. Uma coisa até da busca do saber, né? Essa coisa do que é que está ali dentro, né? Dentro, né? E tinha essas questões. É uma sociedade escrota que te diz: compre batom, você precisa de batom, compre batom. E aí, quando eu vou lá, não tenho dinheiro de comprar o batom e eu pego a porra do batom, eu estou infringindo as regras da sociedade. Uma sociedade que me motiva a isso, que me leva a isso. Então, eu queria lanches comuns. Lembro de um dia que eu levei um biscoito para a escola de chocolate recheado e uma Fanta. Nossa, como foi orgasmático para mim aquele momento. Então, eu queria um lanche comum de crianças da TV. E aí eu vou pegar, minha mãe manda eu comprar um feijão, eu compro feijão e dentro da roupa eu boto um Kinder Ovo, a moça vê, né, no espelho e ali, enfim, me pega nesse processo, né? Então era esse o meu cenário. Então, por que a leitura era importante para mim? Porque a leitura eu acessava mundos que pessoas negras poderiam comer o que quisessem, que eu poderia comer o que eu quisesse, que eu poderia estar... Abri um livro, hoje eu acordei no Egito, por meio de um livro. Abri um livro, hoje eu estou em Machu Picchu, estou lendo uma história dos povos originários da América e estou ali imersa, né, nessa teia de relações daquele contexto histórico, social, e aquilo me transporta para lá. A leitura foi muito importante para mim. E pessoas que leem são pessoas muito propensas à escrita. É um passo prévio à escrita, é gostar de ler. E é uma libertação. Você está falando, aí está me vindo na memória Macemba, né? Que termina dizendo: aprender a ler para ensinar meus camaradas. É um pouco isso que você faz, né? Assim, eu aprendi a ler para ensinar meus camaradas literalmente, porque voltando lá para a questão da conclusão do meu doutorado, quando eu consigo, nessa vinculação dos movimentos sociais, das palestras que eu assistia, anotava tudo, das referências, as pessoas às vezes, eu estava dando uma palestra aqui no Ministério Público
E uma moça falou, mas como é que lê? Onde é que acessa? Eu falava, vou te contar a minha história. Hoje está mais fácil. Eu vou te contar a minha história. Eu percebi que eu não lia gente negra e não podia esperar que a universidade fizesse esse favor por mim. Terminei meu doutorado, entreguei meu doutorado, meu salário dobrou na universidade, porque assim, eu já tinha tirado minha mãe da casa dos outros, mas eu precisava ajudar a pagar, por exemplo, a faculdade de engenharia mecânica do meu irmão, que já é engenheiro. Então eu tinha planos de emancipação coletiva para os meus. Então eu não podia surtar no último ano do doutorado e dizer, academia, ninguém me apresentou intelectuais negros, vou largar. Eu não podia, porque era a minha estratégia de vida. Outras pessoas podem ter outras alternativas, eu não tinha. Então, eu fui lá, por exemplo, no Coletivo Negro, passaram hoje a leitura de um artigo. Eu pegava aquele artigo, as referências bibliográficas do artigo, marcava tudo. Naquele período já estava professora, doutora, já tinha um dinheirinho, comprava os livros, aí ia lendo. Nas referências dos livros, abria espaço para outras referências, que abria espaço para outras referências. E eu comecei desde cedo, eu sou muito ansiosa. Eu não espero o processo terminar para eu maturar e falar o que é que eu vou fazer com isso. Não, quando eu estou vivendo o processo, eu já vou movimentando os outros. Então, nesse meu processo, eu falei, cara, eu estou descobrindo coisas muito importantes. Você é de que orixá? Eu sou de Ogum com Oiá. Ogum. Ogum é esse movimento. É movimento. Ioiá. Só movimento, né? Só. Muito movimento. E aí eu falei, eu já preciso levar gente. Então eu escrevi programas de disciplinas para graduação, para pós. Mesmo eu aprendendo ainda, mesmo eu ainda acessando coisas, eu falei, não, vamos junto. E aí vinham estudantes negros que já vinham de quilombos educacionais aqui, como Steve Biko, como outras experiências, que trazia outras referências para mim. Ó, professor, olha isso aqui. E aí eu aprendia também com esses estudantes, e a gente foi crescendo junto nesse processo de dilatação do intelecto a partir da apropriação das nossas próprias referências literárias, né, dos nossos. E aí eu vou ali primeiro na academia, depois eu falo, não, eu preciso publicar isso de algum modo para as pessoas lá fora. Aí eu começo a criar, aí eu crio uma página na rede social, que nem foi a Intelectual Diferentona. Foi Descolonizando Saberes. É anterior a ela. E ainda tem, não? É anterior, tem. É uma página hoje mas de uns 26 mil Mas seguidores. a foi lá e... Suplantou, porque né? essa página Descolonizando Saberes que eu publico... semanalmente nela, eu publico apenas potência negra, não tem espaço para dor nela. Não tem espaço para o que eu faço na Intelectual Diferentona. Não tem espaço para revolta. Não tem espaço para indignação, para protesto. A Descolonizando Saberes é uma página para dizer, olha, Imhotep é o pai da medicina. Imhotep é africano. Olha, Enedina Marques é a primeira engenheira negra do Brasil. Ela foi a primeira mulher engenheira civil do Paraná. Olha, e aí eu vou citando pessoas, os irmãos Rebouças. Vou citando uma série de personalidades negras de destaque social que a história ocultou. Inclusive, essa movimentação vem muito da própria cidade de Salvador. Quando eu vou descobro quem é Caetano Moura, descubro pessoas que são... Juliano Moreira... entendendo a nomenclatura da cidade e racializando isso. Então, eu vou divulgando lá. E a Intelectual Diferentona vai surgir em um outro contexto, né? Eu já tinha um Instagram chamado Babs Karim, que era um Instagram que eu postava textos, essa coisa de ser escritora, não tinha coisa de vídeo, né? Eu postava textos sobre coisas diversas, sobre educação, sobre gênero, sobre raça, sobre questões políticas. E aí chegou no contexto em 2020 que eu passei por um outro momento, né? Eu tive lá aquele momento da minha infância até eu acessar a educação como uma via emancipatória econômica. E aí eu volto a ter um problema financeiro em 2020, com a questão da pandemia, do isolamento social. Bárbara, você era funcionária pública. Beleza, eu era funcionária pública, tinha um salário fixo. Mas minha família toda era desempregada.
E eu era esse arrimo de família, eu era essa pessoa que tinha que dar sustentação para todo mundo, né? Tinha uma série de questões, de tensionamentos naquele momento. A própria escola Maria Filipa, que já existia. A escola, eu fundo ela, a ideia da escola em 2017. 2017, 2018, com a escrita do projeto político-pedagógico. 2018, eu alugo o espaço, ali no Rio Vermelho, né? Hoje é no Garcia, mas alugo no Rio Vermelho, no Barão do Triunfo, e começo a estruturar essa escola afro-brasileira, que é a primeira afro-brasileira do país, não porque ela seja pioneira em pensar questões afro. Talvez tenham tido, né? E certamente tiveram outras experiências no nosso país. Mas ela é a primeira afro-brasileira pela questão de como que a gente se reconhece no MEC. Nossa razão social é a Escola Afro-Brasileira Maria Filipa. Nosso nome fantasia é simplesmente Escola Afro-Brasileira, não tem nem o Maria Filipa. Então, isso gera um impacto institucional muito grande lá dentro no processo de reconhecimento. Como assim um negócio afro-brasileiro, uma escola afro-brasileira? Então, gera muito problema para a gente se assumir apenas em termos de nomenclatura como afro-brasileira. É óbvio que o projeto político-pedagógico da escola acompanha toda essa premissa ideológica, mas o próprio nome chega antes. Quando eu falo, a escola afro-brasileira, o pessoal, não, sou contra. Esse negócio de segregação reversa, de racismo reverso. As pessoas nem ouvem. Só do nome, Não sabe nem elas do que já se constroem as perspectivas, já não sabem nem do que se trata. Então, a lei já tinha, em 2019, né, aberto a escola letivamente. E aí, em 2020, com o isolamento social, a área que foi mais impactada foi a educação infantil, óbvio. Não tinha como ter ensino remoto. Quem mais sofreu, na verdade, são as crianças. As crianças sofreram absurdamente, foi um sofrimento generalizado naquele nosso contexto. Foram o quê? 2 anos de pandemia? Olha, a gente... É muito tempo, né, para uma criança que está se desenvolvendo numa velocidade muito, né? É muito tempo. Entrou no lockdown 18 de março de 2020 e com a primeira dose da vacina, em maio de 2021, no final de maio de 2021, a Prefeitura de Salvador autorizou o retorno. A gente só voltou com a segunda dose da vacina no final de agosto. Foi quando a nossa escola voltou. Mas aí o fato é que foi um tempo muito, muito longo e as famílias foram, de fato, desmatriculando, porque eram muitas famílias que viviam os mesmos problemas que eu estava vivendo. Grande parte também funcionária pública, é uma escola que tem muitos professores e artistas. Uma escola que tem muitas pessoas, professoras no âmbito do funcionalismo público, prefeitura, universidades, estado, escolas, né, técnicas, enfim, e muitas pessoas das artes. E no caso desses professores e professoras, eram pessoas que tinham salários fixos, mas que tinham toda uma problemática familiar para dar conta. Então, ali, eu passo a fazer o que eu não tinha feito ainda. Na verdade, já tinha feito, né? Porque eu peguei um empréstimo consignado para poder abrir a escola. Então, eu desloquei dinheiro da minha renda privada para um investimento, né, da escola. Mas eu faço isso novamente e ali eu passo a não pagar contas. Eu passo a não pagar cartão de crédito, as contas. E ali eu vou e mergulho em um grande caos econômico na minha vida, né? No ano de 2020. Era muito difícil. Eu falava para as pessoas, só meus amigos íntimos entendiam, as pessoas não entendiam. Porque diziam assim, poxa, mas você não é funcionária pública, você é doutora, você... Mas eu não tenho nas mãos a engrenagem do sistema. Conhecimento é fundamental, porque é o conhecimento que salvou a minha vida todas as vezes. Você vai ver isso aqui. É o saber que salvou a minha vida todas as vezes. É fundamental. Mas quem domina as engrenagens do sistema é quem tem a premissa do poder constante nas mãos. E trabalha para que o povo não tenha e trabalha para que o povo não tenha saber, essa consciência. Porque se souber, vai mudar tudo, né? Exatamente. Então, além de chegar no final do ano, eu já exaurida, já com uma série de problemas, com depressão. Aí chego para uma amiga que era professora também da universidade, uma mulher negra, que estava ganhando uma grana como coach. Ela é professora na universidade. Inclusive, mandar um abraço para ela aqui, Lilian Simplício, uma grande amiga minha, da minha vida. Eu cheguei para ela e falei, amiga, você está ajudando tanta gente com transição de carreira, né? Eu não acho que eu vou transicionar de carreira, eu não conseguia nem imaginar o que é isso, transição de carreira. Mas me ajuda aí a pensar alguma estratégia de fazer uma grana extra, porque nesse sistema aqui não dá. Até as progressões que a gente tem funcionais dentro da universidade
sei lá, a última progressão que eu fiz foi de adjunto 3 para adjunto 4. Eu aumentei R$300, tipo, em 2 anos de progressão. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Então, dentro ali do adjunto é muito pouco que progride. Aí quando você passa para o associado, sei lá, do adjunto 4 para o associado 1 é R$1.000. Aí depois dentro dos associados é pouquinho também. Então é muito pouca coisa, de 2 anos, e tudo aumentando desesperadamente, o governo infernal também no âmbito federal que a gente estava vivendo, né? Eu com essas questões todas, e aí vendendo carro, fazendo mil malabarismos. E aí ela faz uma virada de chave muito simples na minha vida. Ela falou, amiga, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Não entendo porque você não ganha dinheiro com a sua inteligência. Eu falei... Deu uma... Falei, caralho, como assim? E ela você tem que... Seus livros não podem ser dados. Eu doava meus livros para a editora. Óbvio, hoje eu entrei em acordo com as editoras e hoje eu recebo os direitos autorais. Mas eu não recebia. O primeiro livro que eu vim receber direito autoral é o Como Ser um Educador Antirracista. Estudante Negro segundo. E são livros que vendem. E são livros que vendem. Cada vez mais, pois né? É. Graças a Deus. Né? Então eu volto lá nas minhas editoras anteriores e falo, olha, acho que é justo, é um direito do escritor no Brasil a gente ter o acesso a 10%. E a gente se reorganiza, a editora cata, aceita. Mas eu dava, porque era uma coisa de uma lógica, de um conhecimento público que a gente desenvolve dentro da academia mesmo. Não tinha esse lugar que a minha amiga, mesmo sendo funcionária pública, ela conseguiu acessar. E ali eu durmo nessa reunião que eu tive com ela, no dia seguinte eu acordo intelectual diferentona. Eu falo, cara, eu sonhei com esse nome. Porque ela falou, sua rede social, você escreve um bocado de coisa lá, fala, bota um vídeo e fala. Porque aí você vai não só formar pessoas como você quer formar, mas vai ser um portfólio para você. Prefeituras vão te contratar, feiras literárias vão te contratar, empresas vão te contratar. Você vai conseguir se projetar nesse mercado, no campo da intelectualidade, como uma palestrante, porque entendo, eu sei que você palestra há 10 anos de graça, mas é um trabalho intelectual que pessoas são remuneradas. Então, ela vai abrindo um mundo de coisas na minha cabeça em 2020 e eu acordo intelectual diferentona e fazendo essas coisas. E é um grande diferencial esse diferentona, né? É. Intelectual, né? Tem muitos. Muitos. Né? Mas diferentona, já desperta um interesse para saber que diferença é essa. O que é que vem dessa diferença, É. né? Que não é só uma diferença porque eu danço, porque eu gosto de pagode, não é só uma diferença porque eu me expresso a partir do meu marcador territorial de periferia, de favela, de não ceder mais, porque eu cedi, né? Mas eu me reconciliei com essa minha... A foto. Isso aí mesmo, intelectual diferentona, surge assim. Cara de menina, né? Não você tem cara de menina, mas ali você tá assim... Tô mais, né? E uma adolescente, né, a cara. E olha que foi uma foto no ano passado, isso aí. Olha. No início do ano passado. Mas é isso, a intelectual diferentona aí, ó. A pós-doutora, né? Com seu cabelo afro, com as suas cores, com o seu batom. Exatamente. É isso, eu me assumo. Essa imagem, geralmente, na sociedade branca, Sim. Não é uma imagem de uma pessoa intelectual. De uma intelectual. E aí, tinha a questão da imagem, tinha a questão da corporeidade, que eu já não mais... Eu escrevo isso nesse livro que eu vou publicar, né? Das pessoas que sentem dificuldade de falar em público, na academia. Eu falo isso porque você quer falar dentro do marcador de oralidade branco. Se você falar do seu jeito, vai dar certo. Tem uma informalidade, né? Isso. Né? Com todo o conteúdo que você traz, você faz de um jeito que chega na pessoa, que muitas vezes esse discurso mais quadrado, né, europeu, não chega. Exato. Não é? Que é algo que eu já estava fazendo mesmo antes de tornar intelectual diferentona. Quando eu escrevo Mulheres Negras na Ciência, quando eu escrevo História Preta das Coisas, 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras que são escritos ali nesse pré-contexto de intelectual diferentona, eu escrevo pensando em ser lida pelo máximo de pessoas. Não era mais uma necessidade de escrever para a minha área de pesquisa na universidade, para aqueles 20 pesquisadores no Brasil que estudam a mesma coisa que eu. Era um intuito de ser acessada, sobretudo pelos educadores que estão lá no chão da escola, na educação básica,
uma escrita que seja acessível. E aí eu começo a formular várias coisas, várias coisas. Eu falo, olha, agora eu já entendi. Eu não vou mais fazer o filtro da escrita. Eu vou falar como eu penso e eu vou escrever como eu falo. E aqui a escrita vai fluir. Falar como eu penso e E escrever como eu eu falo. Isso é E maravilhoso. aqui a escrita vai fluir. E depois eu posso fazer os floreios da academia. Tipo assim, não é nem os floreios da academia, cumprir o rito da academia. Olha, essa fala aqui requer uma citação de fulano de tal, essa fala aqui requer uma referência. Aí depois eu vou fazendo, mas assim, eu coloco para fora e eu ensino isso para as pessoas. Me perdoe, mas é porque me veio... essa frase é muito bonita, né? Sim. Vou... como é? Escrevendo como Ah, penso... falo como penso. Fala como penso. É porque me lembrou E escrevo Novos como Baianos. falo. Eu vou mostrando como sou e vou sendo como posso. Essa frase, elas têm alguma coisa em comum aí, que é um poder muito grande da pessoa de si, né? De ser assim o que a pessoa é, né? Foi bonito para mim essa reconquista de mim mesma. E esse estágio de entendimento. E aí, quando eu escrevo esse livro que vai ser publicado em fevereiro, é mais esse lugar pedagógico que eu tenho muito de falar, eu preciso, se eu acessei isso e foi tão transformador para mim enquanto intelectual, eu preciso que outras pessoas acessem. Eu preciso que outras pessoas entendam sobre essa intelectualidade. Daí a frase, mais livre. uma vez, do Macemba, aprender a ler para ensinar, né? Exato. Assim, por isso que eu te falei que está sempre nesse lugar. Sempre nesse lugar. Então, a intelectual diferentona surge nesse contexto de dificuldade, mas não em sua essência. Foi um aproveitamento da essência e o uso de uma nomenclatura mais talvez comercial, o termo, para que isso viralizasse mais, para que isso chegasse, capilarizasse e chegasse também nessas vias, né, de emancipação econômica que eu precisava naquele momento. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Então, a intelectualidade, o estudo, o conhecimento, mais uma vez, salvou a minha vida. Do mesmo modo que salvou lá atrás, quando eu falo que é um marco. Hoje tenho 37 anos. Quando eu falo que é um marco, aos meus 25 anos, eu passar em primeiro lugar no concurso na universidade pública como professora, me salva ali, salva toda a minha família. Eu trago minha irmã para fazer pedagogia. Minha irmã é diretora da Escola Maria Filipa hoje. Trago meu irmão, o outro, para fazer, o Hermilo, para fazer engenharia mecânica. O Dudu, infelizmente, que foi esse marco de sensibilidade na minha infância, que eu comentei aqui, né, que era a pessoa que fazia piada. Ele chegava para mim, acho que ele não encontrava essa ressonância com as outras pessoas. E aí eu entendia muito, a gente se entendia no olhar muito, né? E ele me ensinou a gostar de samba. Não tinha muita cultura. Enfim, eu lembro de minha mãe com discos, assim, de Alcione, Bete Carvalho. Minha mãe gostava de... Ela tinha discos, assim, né? Mas as minhas preferências musicais da adolescência foram todas moldadas pelo meu irmão, né? Que me ensinava ali, escuta isso aqui, né? Eu gostava muito de samba do Recôncavo e gostava de samba carioca. Então ele me mostrava muita coisa para eu escutar e eu adorava tudo aquilo. Jogava gude com ele, empinava raia com ele. Então eu me sentia meio menino também, a ponto de quando eu tinha 10 anos, Dona Marlene me chamou, 10, não, 11 anos. A Marlene me chamou e aí falou, olha, vá para casa vestir uma blusa, porque não dá mais para você ficar sem camisa. Livre, né? Eu estava sem camisa com meu irmão, muito livre, né? Minha mãe, enfim, trabalhava na rua, então eu botava um short e ficava sem camisa. Até os 11 anos, quando a Marlene vê, né, o peito já se formando e aquela preocupação de mãe da comunidade. A Marlene, inclusive, foi isso, uma mãe da comunidade. Ela não teve filhos gestados. Daquela filha, né? Ela teve filhos comunitários. Né? E aí ela me falou aquilo, nossa, eu preciso ir para casa. Fui para casa, vesti uma roupa, nunca mais tirei a blusa na rua. Não que não haja possibilidade na vida disso um dia acontecer, mas naquele contexto ali eu entendo a importância. Mas Dudu, que me formatou nesse lugar da música, do humor, ele era muito bem-humorado, né? E de um humor muito inteligente,
A gente tinha um vizinho, temos, né? Até hoje, o seu Wilson mora lá, que é filho de dona Neuza, né? E seu Cizinho. Aí ele saía, minha mãe pedia alguma coisa para o Wilson, aí ele gritava, senhor Wilson! Tipo, só eu entendia que era ele fazendo menção a Denis o Pimentia, o jeito que ele chamava senhor Wilson na rua. E a gente ria, ninguém entendia os sinais do meu irmão. Do mesmo modo também que ele entendia sobre dores, né? Eu lembro que a gente passando uma situação específica de humilhação, a minha mãe passando, a gente mais ao fundo assim, e ele falava pra gente está passando por isso aqui porque a gente é pobre e negro. Eu não tinha escutado. Consciência dele, né? Não tinha escutado ainda ali, esse entendimento, somos pobres e negros, ele tinha. Então ele desligou do mundo muito cedo, ele tinha outros entendimentos, eu lembro dele já com 18 anos, ele trabalhando, né, ali como segurança, eu ajudo a pagar ele depois um curso de segurança para ele começa a trabalhar como segurança em alguns lugares. E aí ele tem a consciência que não é muito comum na periferia. Ele fala, a gente trabalha muito e ganha muito pouco, é injusto. Eu preciso criar um caminho de ganhar mais. E aí ali ele vai trabalhar como profissional do sexo. Além de fazer o trabalho que ele fazia, óbvio que ele não chega para mim e diz isso assim de cara, né? Ele começa a fazer o rolê dele, eu começo a entender que tem uma coisa estranha nas saídas dele, né? No horário que não era do plantão de segurança. E aí, não sei como, eu vou investigar no jornal e tava lá. O telefone dele com outro, um pseudônimo. Eu converso com a minha irmã e aí vou conversar com ele, né? Falo, cara, tudo bem, não vou te julgar. Só se cuida. Onde você vai se meter, não cria problema, se previne. Ele ia me dar muito mais dinheiro. Então, não era um lugar de tipo, tô na contravenção, eu sou uma pessoa... Não, era um entendimento de que a sociedade era injusta com ele precisava criar mecanismos que fossem lícitos socialmente, de construir outros recursos, né? Então, essa figura, ela desliga com 28 anos e falece aos 38, né? Então, eu não tive tempo de trazer o meu irmão como eu consegui trazer outros familiares meus, né, para esse processo formativo de emancipação, tanto intelectual quanto econômica. E é interessante porque você vai chamando responsabilidade para você, né? Eu fico pensando, até falando com a Yolanda, assim, querendo, talvez não tenha formulado ainda o que eu quero saber de você, mas assim, e aí voltando para o poema Vigília, porque a impressão que eu tenho é que você tá, até quando tá dormindo, tá na vigília. Então, como é que funciona isso, assim, né? Porque, primeiro, que é pela sua consciência, do Sim. seu movimento. E isso, quando você coloca isso a público, talvez a intelectual diferentona ali no Instagram, você tem um monte de gente que vê essa força que você tem e potencializa esse seu tempo de ficar na vigília, né? Sim. Com muitas demandas. Como é que é esse seu tempo, assim? Porque aí também, Bárbara, é interessante, porque eu estou aqui pela primeira vez diante de você, não conhecia assim pessoalmente, e vejo uma pessoa linda, serena, tranquila, né? Sou. Ao mesmo tempo que é essa Yansan aí, né? Sim. E esse Ogum, essa guerreira, né? Que tem que guerrear para poder conquistar o que é preciso ser conquistado para você e para todos os seus, né? Sim. Foi uma conquista, Jackson, nesse processo de reconquista de mim mesma, né? Nesse processo Sankofa de voltar e catar os caquinhos que ficaram pelo caminho do que eu deveria ser e a sociedade destroçou. Então, nesse processo de me reconstituir, eu fui aprendendo muita coisa. Eu fui aprendendo o que a Lélia Gonzalez queria falar na década de 80, quando ela já sinalizava sobre a importância do militante, da militante negra, se preocupar com a sua saúde mental, se preocupar com a sua saúde integral. E eu, óbvio, adoeci. Logo que eu entro na universidade, eu tive alguns processos de adoecimento psicossomáticos. Diante... Foi louco. Das coisas todas que você viu que você teria que enfrentar, né? Imagina. Eu com 25, 26 anos, negra, periférica, assumindo uma turma de engenharia química, que das engenharias é a mais elitizada, talvez, não sei,
não entendo bem hoje, mas na época era o maior ponto de corte no vestibular, maior score para ser aprovado, uma turma esmagadoramente branca. Lembro que aquela turma tinha 2 negros, nunca esqueci os nomes deles, né? Dandara e Leonardo. E era uma turma de cerca de 50 pessoas, porque tinha uma gente esperando tentar se matricular, né? Então era um mundo branco dentro da universidade que esperava por uma outra professora que não era eu. Fora os condicionantes do racismo institucional advindos dos pares que não me identificavam como par. Tá, e esse esperar também é por não ter... Não é uma coisa habitual também, né? Não tem referência Porque disso. eu tô falando disso que eu depois me lembre para eu falar de Mário Guzmão, Sim, de uma situação minha com Mário Guzmão, que é um pouco semelhante a isso, tá? vou lembrar. E ali eu sendo testado o tempo todo, uma série de questões, eu passo por um processo de adoecimento, eu tenho um problema crônico de coluna, muito nova, eu tenho um problema de apneia. Um dia eu saindo da minha sala, o ar faltou. Foi a situação mais desesperadora. Não tinha ar mesmo. Eu tive que aprender a lidar com isso. Aí eu percebia que, tipo, como se fosse um orifício, se eu me tranquilizasse, eu ia conseguir puxar um pouquinho de ar, ia puxar, e daqui a pouco eu estava respirando. Mas foi um tempo para eu entender sobre aquilo. Tive um problema de glótica, não conseguia engolir, emagreci 10 quilos. Tudo isso logo no início da minha vida como professora na universidade, né? Então eu precisei primeiramente entender que o aquilombamento era fundamental, estar em comunidade, estar com pessoas... Para esse fortalecimento. Isso, pessoas que enfrentam os mesmos problemas que você, pessoas que têm as mesmas questões, as mesmas dificuldades, mas não só para falar de dificuldades, mas também para celebrar a nossa existência, também para celebrar o fato de estarmos vivíssimas. É onde ganha corpo, Isso, ganha força, né? Era ali. Então eu entendo sobre, primeiramente, a importância do aquilombamento e depois eu entendo sobre a importância de selecionar as trincheiras. Eu não posso me meter em todas as lutas do mundo. De início, isso chega, né? Tem uma professora negra aí jovem. Então, a quantidade de estudantes que vem para mim... É um bombardeio, né? Você tem que... A situação de homofobia aqui, professora, eu preciso de sua ajuda. Professora, a situação de racismo aqui, eu preciso de sua ajuda. Professora, esse professor abusador que eu preciso de sua ajuda. A quantidade de coisa começou a chegar para mim. E falei, cara, a gente precisa pensar um caminho institucional de resolver esses problemas. Então, eu vou nesse processo entendendo que o Marte é um conceito da cultura branca ocidental. Nossa cultura de comunidade. Não existe uma pessoa negra no mundo que foi a heróica sozinha. Ela pode ter até conquistado destaque, mas com certeza tem uma aldeia inteira junto com ela. Então eu precisei entender isso, que eu não ia ser heroína do mundo e que eu precisava travar as lutas que fossem possíveis. Então, por exemplo, na Maria Filipa eu consegui construir um projeto político-pedagógico decolonial, afro-referenciado, indígena, que aborda as questões europeias, mas sem eurocentralizá-las, mas que aborda em consonância com os outros marcos civilizatórios do nosso povo. Consegui construir um projeto. Na universidade eu não consegui construir um projeto, tudo bem. Eu consegui criar uma disciplina, consegui colocar uns alunos negros para dentro, né, lutando por cota na pós-graduação, por exemplo. Orientei pesquisas, escrevi uns artigos sobre isso. Eu consegui fazer outros trabalhos possíveis dentro daquele escopo da luta. Eu poderia estar me lamentando. Mas eu não mudei o PPC, sabe? O projeto pedagógico do curso. Eu não fiz tal revolução. Eu não assumi a reitoria. Eu lutei o bom combate e sigo lutando. Eu travo as lutas possíveis. Porque eu preciso estar bem, porque um monte de gente depende de mim. Um monte de gente precisa de mim. Então, hoje é muito parecido com a rede social. Muito parecido. Eu estou sempre nesse lugar, eu tenho essa sede, né, de aprender a ler para ensinar meus camaradas. O pessoal estava falando, mulher, vai curtir sua lua de mel, para de ficar dando aula. Eu falo, cara, mas você não tem noção do tesão que eu tenho na minha lua de mel de estar aqui dizendo para você que o Egito era negro. Que, na realidade, Egito é o nome dado pelos gregos, que o nome africano era Kemet. Você não faz ideia do prazer que eu tenho na minha lua de mel de te mostrar esse faraó aqui, Ramsés III,
com a cara de Carlinhos Brau. E eu vi alguns vídeos que você postou e eu via essa sua alegria de você estar na sua casa, no seu lugar, com os seus, né? Exatamente. E mostrando, ó, somos isso aqui. Um prazer de educar, de formar, de descolonizar a mente. Uma coisa da escravidão mental é um processo. Eu não vou ver a culminância da revolução que eu estou ajudando a construir. Mas eu tenho a alegria de saber que, do mesmo modo que eu acessei um terreno pavimentado pelas que vieram antes, eu preciso pavimentar. Olha a foto ali. Olha. Deuses, né? Esse deuses, dia foi né? incrível. E tá muito difícil para mim, viu, Jackson? Superar essa viagem, muito difícil. Porque, enfim, já foi uma viagem incrível, um sonho da minha vida, mas eu estou escrevendo o livro. Eu estou escrevendo o livro... Em primeira mão aqui o nome do livro. Um livro... O Velho Mundo. Que surgiu aí que ou surgiu anterior? A partir daí. O Velho Mundo, Egito Negro, Kemet. Estou escrevendo e aí diariamente é meu ritual de escrita. Quando eu acordo, mente vazia, fiz nada, vou escrever. E aí eu tenho que diariamente acessar os registros, né? Que eu pego as fotos do meu arquivo pessoal para colocar no livro. Então, todo dia eu falo, nossa, como foi incrível esse dia. Esse dia foi muito maravilhoso. Muito Ali você tá com cara de mais menina ainda do que aquela outra. Você tem várias idades aí, né? E como é bom manter viva essas idades todas, né? Quando você fala do Banzo, né? Como é bom manter essa menina viva, Sim. né? E deixa eu falar de Mário Guzmão, porque eu tô querendo que você fale um pouco do racismo estrutural. Sim. Assim, de forma para que quem está nos ouvindo possa entender o máximo possível, né? Porque é um desdobramento de várias atitudes, né? Ao longo de uma vida, né? Sim. Então, quando eu conheci Mário Guzmão em Itabuna, foi quando ele foi trabalhar em Ilhéus um tempo, porque teve uma situação que ele viveu aqui, que ele foi preso, e só foi preso o preto, né? E aí ele foi para lá, para Ilhéus. Depois ele foi para Itabuna, que eu sou de Itabuna, eu comecei a fazer teatro com ele. Mas um amigo meu, Fernando Caldas, que está em Portugal hoje, um professor, um filósofo e tudo, me falou que Mário Guzmão ia dirigir uma peça. E aí eu não sabia quem era Mário Guzmão, eu estava com 16 para 17 anos, e ele disse que Mário Guzmão era um cara que trabalhou com Glauber Rocha, que fez cinema com Glauber Rocha e tal. Aí tá, quando eu encontrei Mário Guzmão, eu fiquei surpreso, porque eu não imaginei ele. Sim. Preto, entendeu? Sim. Assim, por quê? Não era possível. Na minha cidade não tinha. E olha que Itabuna foi colonizada por um preto sergipano, Firmino Alves. Mas não era habitual você ver uma pessoa da cultura, um preto. Os lugares, né, de poder, lugares da cultura, da educação, da prefeitura, de vereadores, tudo preto. Aí eu falei, gente, e Guzmão era um preto, sabe, um negão retinto, africanão, assim, né, aquelas boinas, aquelas batas e tudo. Era um impacto, tanto que quando eu andava nas ruas com Mário Guzmão, muita gente atribuía Mário Guzmão a um pai de santo. Até porque essa cultura do preto, que tem essa liberdade ali, eu sou negão, como Jerônimo, né, começou a cantar isso nos anos 80 ali, é muito aqui, soteropolitana, com 84% da população. No interior, ainda tem muito preto que é da cultura do branco, oprimido ainda, né? Então isso lá era mais impactante ainda. Aí eu quero que você fale um pouco disso, porque eu passei a ter um olhar de consciência da importância, do valor e tudo, não que eu não tivesse, né? Mas a partir de Mário Guzmão. E esse impacto assim, da gente... eu quero saber o que é isso, o que é o racismo estrutural, assim, da forma mais simples que você possa falar para que qualquer pessoa possa entender. Esse seu exemplo é um clássico exemplo de racismo estrutural. Eu costumo dizer que isso está no livro... Eu estou aqui quase que diante de um psicólogo, sacou? Eu acho que eu nunca disse isso para ninguém publicamente. Não que eu não... Sabe? É uma coisa que é tão tocante para mim, tem tantos significados nisso. Aí, pensando ao longo de um tempo que era entrevistar você, eu pensava que eu ia ter que dizer isso para você. Sim. Você talvez seja a pessoa que possa... Isso, sua história, ela é muito, muito boa, Jackson. Não no sentido
moral do entendimento, mas no sentido da explicação, né? No sentido da gente entender o que vem a ser o racismo estrutural. O racismo estrutural está na cabeça de todo mundo. Porque o racismo é uma opressão que hierarquiza grupos sociais a partir do marcador da racialidade. E essa opressão, ela é uma opressão que está na base de todas as estruturas sociais. O que seriam essas estruturas sociais? Os complexos sociais. Então, ela está na base do complexo da educação, das artes, da mídia televisiva, da política, do judiciário, da saúde. Estrutura todos esses complexos. O modo não só desses complexos se formatarem, mas também o modo de todo mundo que está dentro deles pensar. Então, não tem nenhuma pessoa ilesa ao racismo estrutural, isenta de racismo estrutural na sua cabeça. Eu costumo dizer que pessoas brancas são racistas estruturalmente, pessoas negras reproduzem racismo, porque a gente é forjado dentro de um sistema que cria essas hierarquias o tempo todo. Que só os brancos estão na ciência, os negros não estão. Que nas artes, só as pessoas brancas têm destaque nacional, os negros dificilmente têm. Que na mídia, só as pessoas brancas historicamente botam lá sua cara, né, e se expressa nacionalmente, enquanto que pessoas negras não. Que na intelectualidade, pessoas brancas são aquelas que são as escritoras, que são aquelas as eruditas, enquanto que nós somos só um corpo que promove trabalho braçal, um corpo que oferece sexo. Nos destituíram do pensamento, que é o marcador da constituição humana. O que é o ser humano? Um animal racional. Tiraram a mente da gente, colocaram só o corpo. Vocês não são gente. Então, o racismo estrutural nos formou de um jeito, a gente compreendeu o sistema de coisas dessa sociedade hierarquicamente. Então, a gente lia literaturas em que, na infância, só tinha gente branca. Pessoas brancas num lugar de destaque social, né? Eram reis, eram rainhas, eram os heróis, as heroínas, eram os desbravadores. Pessoas negras raramente apareciam, quando apareciam eram animalizadas, eram escravizadas, estavam em condições de demérito humano existencial. Então, todo esse sistema, ele nos formatou psiquicamente, subjetivamente, para a gente construir um imaginário, um entendimento do que é o negro no mundo e do que é o branco no mundo, numa ótica birracial mesmo. É isso que faz com que você espere um Mário Guzmão que não seja um Mário Guzmão. É isso que faz com que a gente vá jantar, sei lá, almoçar em um restaurante muito caro, e aí se entra uma família preta, a gente não vai questionar a gente não questionou nenhuma das famílias brancas que está ali. De onde que veio o dinheiro. A família preta, você já olha... A gente já olha, já fala, pô, será que é jogador de futebol? Será que é jogador do Bahia, do Vitória? Será que é cantor de pagode? Quem é? E ele está você trouxe aí em várias camadas, vários desdobramentos, né? É um projeto. Vários, né? é um projeto muito bem consolidado. Por isso que não tem como fugir. Todo mundo está com racismo na cabeça. É uma estrutura, é estrutural, está aqui. O que é que a gente faz ao longo da vida? A gente tenta não ser criminoso. Porque o racismo também é crime. E é por isso que muita gente nega que o racismo está na sua cabeça. Porque como assim eu racista? Não sou racista. Não sou racista. Pô, não é racista, mas naturalizam uma criança negra no sinal vendendo. Fecha logo o vidro. Fecha o vidro. Mas quando vê um menino branco vendendo no sinal de olho verde, fica desesperado. Meu Deus, chama o conselho tutelar. Cadê a família dessa criança? Onde está? Quem são os responsáveis? Porque você coloca esse menino branco numa condição justa, etária, de uma criança, de quem requer cuidados. Mas como a questão etária é uma característica do humano e pessoas negras são animalizadas, não atribuem isso para nós. Por isso que acham que crianças negras são pequenos homens negros, pequenas mulheres negras. Idosos negros não requerem cuidado. Podem trabalhar até a morte. Negro é um animal, é um bicho para a sociedade. E, historicamente, se construiu essa ideia. Por mais que a gente negue isso, esses traços, eles aparecem no nosso imaginário periodicamente. E ao longo de séculos, isso fica normal, né? Muito normal. Então, assim, muita gente não percebe muito normal. que está sendo, né,
Você pensa racista. que em 2016, né, quando na UFBA se formou o coletivo Luísa Bairros, um coletivo de professores negros que eu integrei, né, inicialmente, de negros e aliados, né, mas de pessoas voltadas para as questões étnico-raciais, de técnicos administrativos, de estudantes. Em 2016, a universidade tinha 3.000 professores e 60 eram pessoas negras. Isso é escandaloso se tratando de uma universidade com sede na Roma Negra, em Salvador, uma cidade com 84% de população negra. Isso é escandaloso. Isso deveria ser uma vergonha, não só para a universidade, do ponto de vista institucional, mas para aquele professor branco que está ali. Ele deveria se sentir constrangido. Mas o racismo, ele naturaliza essa estrutura de hierarquias raciais, de opressões, a ponto de que a gente mesmo não se choca. Nós, pessoas negras, não tinha esse choque, né? Então, isso tudo é o racismo estrutural. E ele está na cabeça de todo mundo. E aí, qual a diferença entre a pessoa que é racista estruturalmente para o criminoso? É porque o que está na cabeça não precisa chegar até o outro. O que está na cabeça você precisa lutar contra. Você precisa encontrar os caminhos. Ou a pessoa ela é politicamente correta e ela não verbaliza esse racismo de, nossa, como é que essa pessoa é a chefe? Essa pessoa, como que ela é a diretora dessa empresa? Como que ela... Não esperava por você. Ou você não verbaliza pelo politicamente correto, que é uma concepção moral em torno do outro, não é uma preocupação sobre o problema em si, é sobre o que as pessoas vão entender e te taxar. Como que elas vão te ler socialmente, vão te reconhecer. Então, existe o politicamente correto que vai dizer, eu não vou falar porque um bocado de mimimi hoje em dia, é um chatice da zorra, deixa quieto. Ou fingir que, né, que não é. Pois é. E aí, tá. E aí o outro ponto, só para concluir essa parte, é o antirracista. Você chegou, era isso que eu Pronto. estava pensando. Daí tem as atitudes, né? Ou ele fica no lugar dele de conforto, fingindo que ele não é racista, ou ele tem que fazer o passo que todo ser humano tem que dar na vida, isso. que é ser antirracista. Perfeito. Né? Então, ou você não realiza o racismo porque você está nesse lugar do politicamente correto. Que é terrível esse lugar, né? Esse lugar talvez seja pior do que aquele até que se expressa que porque assume. O racismo tá né? Não sei qual é o pior dos dois, né? Preservadinho para você. Não é que ele finge que não é, Isso. né? Ele finge que ele não é uma pessoa terrível. É ruim porque é extremamente dissimulado. Exatamente. Né? E no outro lado, o racismo não sai por causa do antirracismo. E aí o antirracista é a pessoa com consciência histórica, com consciência crítica, com consciência social, racial, inclusive dos seus próprios privilégios, de que para ter privilégios o outro precisa não ter acesso a direitos, porque não é privilégio custando direitos de maiorias minorizadas. Então, essa pessoa que é antirracista, ela começa a ligar uns alertas. Ela, opa, isso que eu pensei. E isso está posto, Jackson. Outro dia não, tem um tempo, 2018, eu estava com um amigo na Barra, de Recife, quer dizer, esse amigo é de Recife, professor lá na Federal de lá, trouxe ele para uma branca. A gente estava ali de noite, ele tomando uma cerveja e tal. Passa um menino negro correndo na Barra. A gente tomou um susto. Os meninos continuaram a corrida. A gente não falou nada, a gente só olhou pra cara do outro e falou, caralho, que merda. Isso é racismo estrutural. Pesquisadoras, pessoas negras, como eu. Ele tá aqui, ó. Que dirá quem Então, não tipo, tem, né, eu olhei, nenhuma eram só consciência. crianças, sendo crianças, correndo. Mas criança negra não tem direito de correr. De uma expressão corpórea, de correr, não tem direito. E é isso que nossa mãe ensina, desde não corre. Exatamente. Mostra as mãos. Os gatilhos estão todos aí. Não entra na loja com a bolsa aberta. Tudo isso vem da estrutura. E forma o nosso psiquismo. Esse livro aí, o querido estudante negro, fala muito sobre isso. Né? Então, nesse ponto do antirracismo é que a gente precisa chegar. Da gente ter consciência de que essas estruturas foram forjadas, formadas no nosso consciente e no nosso inconsciente, mas que a cada entendimento que a gente vai ter ao longo da vida, a gente precisa combater esses pensamentos e construir uma nova imagética do que é o negro na sociedade. Então, por isso que o antirracismo é tão caro. O que é a pessoa criminosa? É a pessoa que não segurou o racismo, seja por antirracismo, ou seja pelo politicamente correto. Saiu e chegou no outro. Essa pessoa realizou um crime, essa pessoa precisa ser presa, porque é um crime
previsto no Código Penal desde a Constituição de 88. Bárbara, eu ficaria aqui conversando até você ter um compromisso, né? Eu não vou, acho que eu já até passei um pouco do tempo previsto para a gente conversar. Tudo bem. Mas, assim, vamos conversar depois, outras coisas. Eu quero falar depois. Teremos que ter outro pod para falar um pouco mais da Maria Filipa, da sua escola, que tem mais de uma unidade. Ela já está no Rio de Janeiro, com Leandra Leal também sendo uma das sócias, né? Que é uma figura também que eu assim, admiro muito. Sim. Júlia, a filha dela, muito linda, né? Sim. Juju é uma querida. Mas, assim, muito bom estar falando com você. Assim, para mim está sendo mesmo uma libertação de muitas coisas. E dizer para você, eu tenho que me segurar. Para dizer o que eu vou te dizer agora, com as coisas de Mário Guzmão, que é o seguinte: a pessoa que eu não esperava é o meu mestre. Sabe assim, é o meu mestre. Tudo que eu faço há 40 anos, né, Mário é o meu mestre, é um negão, sabe assim? A gente tem uma foto dele na Maria Filipa. Com uma consciência, eu sei muito da importância dele na formação da consciência dos movimentos afro, né? De terreiro, de muitas coisas. Sim. Já conversei aqui com o João Jorge, com o vovô, todos eles, né? Tony Matéria, Carlinhos Brau, esse povo todo fala de Mário Guzmão como essa pessoa, essa cabeça. Então, assim, é muito doido isso, né? Porque a pessoa que eu não esperava, eu não imaginava, é o meu mestre. E é a pessoa que eu tenho, assim, carrego comigo em tudo, nessa conversa. Eu estou aqui conversando com você por causa dele, entendeu? E sou grato a ele por isso. E, assim, muito feliz de ver uma pessoa como você, jovem, bonita, intelectual, diferentona, sabe? Trazendo essa maneira de bater a nossa cara com uma luva de pelica, com sabedoria, com afeto, com carinho, como uma mãe, né? Como uma mãe, como uma mulher, que é essa figura da cultura baiana que faz um diferencial na cultura da Bahia para o mundo, né? O afeto é pedagógico. Então. Foi o caminho que eu escolhi. Tem muitos caminhos. Mas eu te agradeço muito pela confiança, pelo carinho, por trazer a figura de Mário Guzmão, que é uma grande referência. Ele está lá. A gente tem um espaço na Maria Filipa que tem as nossas maiores referências no Brasil, e ele é uma delas. E aquilo que a gente falou aqui sobre o antirracismo, a consciência é o primeiro estágio. Mas a consciência, ela precisa reverberar em ações, ela precisa ter impacto. E isso que você faz aqui é esse movimento. De trazer esse seu processo de consciência lá de trás e todos os impactos que você vem construindo ao longo de sua carreira, que você traz ele como mentor, como seu mestre, e de você trazer isso aqui num podcast que vai ter uma penetração gigantesca com inúmeras pessoas, trazendo essa referência de Mário Guzmão como um homem negro que abriu caminhos, né, para a cultura na Bahia e para a cultura no Brasil e no mundo. Te agradeço, Jackson, por essa oportunidade. Professora, mestra, poeta, incrível. Eu que sou grato a você, viu? Quero voltar. Voltará, certamente sim, voltarei. Antes, eu quero te acompanhar em cartaz. Viva o povo brasileiro, eu quero muito que você veja, né? Eu comecei falando aqui, cantando, né? Cantarolando a música de Chico César. Tem muito a ver com você, com esse seu protagonismo, com o protagonismo do povo preto. A peça é linda, eu sou suspeito para falar, mas ela mexe muito nesse lugar de todas essas coisas que nós conversamos aqui, de forma lúdica, de forma da escrita sendo encarnada literalmente no palco. Então, a gente vai estar em São Paulo, no Rio primeiro, como você está sempre com um pé aqui, outro no Rio, muito também por conta do seu amor, Tiago, né? Que é uma figura linda, muito forte também. E por conta da Maria Filipa, né? Maria Filipa está dando um trabalho, então, mas vai acontecer. 2025 ela começa lá. Maravilha. Obrigada, Jackson. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.